Olá, eu sou a Yasmin, sou a fundadora da Flor de Mim e esse é o nosso podcast. E eu sou a Sucena, parte essencial da Flor de Mim, e esse é o nosso primeiro episódio de 2021. Yes! E vamos começar aí com um assunto importantíssimo. Um assunto que já perpassa o fato de que o nosso primeiro episódio de 2021 vai sair o quê? No dia 31. No dia 31 vai sair o primeiro episódio de 2021. Era essa a meta? Não era essa a meta. A meta era nem parar. A meta era nem parar pro Natal e final de ano. Mas as coisas acontecem, às vezes a gente tem imprevistos e as coisas saem um pouco do trilho mesmo. Então o que a gente quer conversar com vocês aqui hoje nesse podcast é sobre essa sensação que a gente tá tendo hoje, eu especialmente, mas que também já conversei com muitas pessoas lá no Instagram e já identifiquei que as Flor de Minas também estão sentindo isso, que é essa sensação de final de janeiro, a vida que eu prometi pra mim que ia começar nova em 2021 não começou. E agora? Quase que amassa o ano e joga fora. O que a gente pode fazer nessa altura do campeonato pra sentir um pouquinho mais aí de calorzinho no coração e entender que isso é parte do processo também. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que isso é uma coisa que acontece todos os anos. Se a gente parar e pensar e olhar um pouquinho pra nossa própria vida e os anos anteriores, a gente vai ver que a gente sempre tem uma expectativa de que o ano vai começar perfeito, que a vida vai mudar do dia 31 pro dia 1º. E essa expectativa normalmente não dura, não se concretiza dessa forma. E o primeiro mês fica um pouco ali jogado. Jogado por quê? Entre frustrações e coisas fora do planejamento, que essa época acontece muitos imprevistos mesmo, a gente acaba ficando desestimulada e se empurrando cada vez mais pra esse lugar de ficar triste com os resultados de janeiro. E a gente também tem uma cultura que é aquela coisa, né? Eu vou começar a fazer a dieta na segunda, tudo vai mudar a partir de um certo ponto. E o ano novo é o maior ponto. Quando o ano novo cai numa segunda, então acabou. As pessoas só querem falar, se não for agora, não vai nunca mais. Então a gente já começa achando que a gente já tá frustrado porque a gente perdeu esse primeiro prazo. Quando na verdade esse prazo não existe. Não existe, e é uma coisa que é muito legal a gente pensar. É que quando a gente tem uma meta de começar 2021, começar o próximo ano completamente renovada, no geral a gente empurra as coisas pra esse início de ano. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente não tivesse uma pandemia e que a sua meta pra 2021 fosse começar a academia. Então, provavelmente você ia se falar pra você mesma, lá no final de 2020, uma coisa do tipo, eu vou começar a academia em 2021, dia 2 eu tô lá já. E vai ser ótimo. Mas você não pra pensar em dezembro e ir na academia do seu bairro e ver qual academia que você vai querer ir. Ou você não pra pensar, tipo, qual tênis? Meu tênis ainda tá bom pra fazer isso? Eu preciso comprar outro? Eu tenho roupa de academia da última vez que eu tentei? Como é que é? A gente deixa toda a etapa de planejamento, a etapa de preparar o meio de campo para as coisas começarem, para quando a gente vai estar com a energia no pico, no auge de ação. Então, assim, fica uma coisa meio contraintuitiva você pensar, beleza, dia 2 eu queria estar malhando, mas aí descobri que você precisa fazer... Mas dia 2 que eu vou resolver as coisas que eu precisava para estar malhando. Isso, que aí dia 2 você vai procurar academia, aí com sorte você vai achar a primeira, mas aí eles vão marcar sua avaliação física para daqui a 7 dias. Aí depois da avaliação física tem um final de semana, vai cair um feriado, se bobear. Você vai ter que esperar. Você vai fazer uma ficha, que aí o cara tem um horário só, na quinta de noite. E aí, assim, tudo foi frustrado porque você deixou a parte da energia, da ação pra planejar. Então, a gente tá falando aqui, esse é o ideal, né? O ideal sempre é planejar o ano novo no finalzinho do ano velho. Pra não só planejar, mas já começar a tomar umas atitudes pra preparar pra começar mesmo quando a energia tá lá no alto. A gente falou um pouco sobre isso na jornada de Conquistas de Mim, né? Que a gente fez na plataforma Flor de Mim no final do ano. Mas achei importante reforçar aqui e contar, então, pra vocês que tudo que você podia ter feito, você já fez. E o que você podia ter feito e não fez, você também já não fez.
Então, nessa altura do campeonato, não vale a pena você se sentir culpada ou se sentir tão, nossa, meu Deus, ela acabou de falar, eu devia mesmo ter feito isso. Não, já passou esse momento, fica aí sempre como um lembrete de pensar em planejar antes do momento da energia alta, quando você já sabe que você vai ter uma energia alta, deixa o meio de campo todo preparado pra facilitar. E eu acho que outra coisa legal que a gente tem que pensar, pelo menos é uma coisa que eu penso, é que a organização como uma coisa, não como uma rotina engessada, a rotina ideal que você vai ter, porque isso vai mudar um dia. Você vai resolver falar, acordar cedo não é mais pra mim. Isso é variável, mas a organização de você entender seus processos, entender o seu horário, começar a ter esse hábito de realmente olhar pra sua semana e fazer de uma maneira mais positiva pra você, em dia estressado, enfim, tudo isso que vocês já conhecem do Instagram. Ela é uma coisa que a gente tenta levar pro resto da nossa vida, né? Ela é um hábito que a gente quer ter de forma consistente, que a gente quer que realmente esteja presente na nossa vida. Então não adianta também você passar agora, que já passou dezembro, você não fez desse jeito que agora você descobriu que é o ideal. E aí passou janeiro, você não fez do jeito atrapalhado também. E aí você falar, acabou. Porque ela não é pra só 2021, ela é pra tudo. Então começar hoje, seja hoje uma quarta-feira, 10 horas da noite, seja hoje, sei lá que dia, é ideal ainda, porque não é uma coisa tão rápida, é uma solução longa, de longo prazo, para uma resposta a longo prazo. Então não adianta você querer que ela já funcione só em um mês, entendeu? Isso é uma mentira muito bem contada, de que começar a coisa no primeiro dia do mês, ou começar a coisa na segunda-feira, ou no primeiro dia do ano, tem algum poder. Não tem nenhum poder, não faz a menor diferença. Se você decidir hoje, tiver realmente decidido, tiver realmente afim de começar um hábito, você vai conseguir fazer isso muito melhor hoje do que qualquer outro dia que você esteja menos afim do que hoje. Então tem muito menos a ver com o dia do calendário, muito mais a ver com como a gente se sente, com o que a gente tá, querendo ali começar, colocar no mundo e ir pra frente com isso. Eu mesma tenho 2 momentos de energia de final de ano, que é lá pelo meio de dezembro, que eu falo, meu Deus, o ano tá acabando. E é isso, ano que vem, e aí eu já começo a planejar o ano que vem. E é no meio de janeiro que eu falo, meu Deus, o ano já tá começando. Agora, o que eu quero pra esse ano? Mas no final do ano em si, eu nunca tenho essa energia. Então não é um momento que eu me planejo e falo assim, pensar tudo que eu vou fazer. Porque eu sei que no dia 1º, minha vontade não é de olhar e falar assim, como vai ser meu ano? Até porque, vamos ser honestos, gente, o que vocês estavam fazendo no dia 1º? Vai me falar que você tava com o seu planner? Não tava. Com o seu tapete de yoga? Não tava. Eu tava lá me recuperando, pensando, meu Deus, o ano acabou. A gente passou um ano dentro de casa. A pandemia tava assim ainda. E é uma coisa, acho que a gente também precisa pensar que é um pouco do que a Susana falou. Hábitos e toda essa ideia de nova vida é uma coisa que a gente quer construir pra viver durante os próximos 80 anos. Não é uma coisa que você quer viver só, quero fazer isso por um mês. Se você for fazer isso por um mês, talvez faça diferença o dia que você começou. Mas pensando que a meta é fazer isso por bons anos, ganhar de fato esse hábito, carregar isso com você, depois de 6 meses fazendo isso, não vai fazer a menor diferença que dia você começou. Então a gente valoriza isso como se tivesse uma força maior do que tem e também espera resultados muito rápido. Essa é uma questão desses momentos de pico de energia, né? A gente sempre coloca toda a nossa energia e acredita que porque a gente tá dando toda a nossa energia, fazendo aquilo com maior empenho, de alguma forma isso vai ficar mais forte, sabe? Ficar mais na nossa cabeça, ficar mais com a gente. Quando, na verdade, o que faz a coisa ficar é a frequência. É menos sobre fazer com muita força e mais fazer por muito tempo. Talvez até com menos força. Uma coisa que eu tenho experimentado agora, que eu tô fazendo esse hábito de fazer um diário e anotar coisas, escrever coisas durante todos os dias pela manhã, é que, nesse primeiro momento, pra quem não tá perdido, decidi fazer um diário, onde eu vou escrever alguma coisa que eu tô afim de escrever, na verdade, no dia, uma coisa bem livre. E tem alguns marcadores, como coisas pelas quais eu tô grata, decisões que eu quero tomar no dia que sejam relacionadas com a minha meta do mês, ou a minha meta da semana. Por exemplo, se eu tô numa meta no mês que eu quero dedicar pra minha alimentação, então as decisões vão ser voltadas pra isso, tipo, beber mais água, eu quero comer fruta hoje, enfim, esse tipo de coisa. E esse é um hábito que eu não sei se eu vou ficar com ele, mas eu decidi dessa vez fazer um período de adaptação e chamar isso dessa forma. Então eu decidi passar 30 dias mantendo esse hábito
e vendo como é que eu me sinto com ele. Se eu me sentir bem, eu posso pensar em continuar. Depois de 30 dias, se eu sentir que faz sentido, eu posso readaptar e mudar como é que isso vai funcionar. Sempre levando como bússola desse processo o que eu tô sentindo sobre o hábito, porque afinal de contas é minha vida. Spoiler, eu comecei esse hábito tipo numa quarta-feira. Mas o que eu queria dizer é, como é uma coisa que eu quero construir a longo prazo, é mais sobre fazer. Às vezes eu paro de fazer antes de ter gastado toda a minha energia, sabe? Eu podia escrever mais 5 páginas, mas eu paro na segunda, porque eu falo, tá bom, eu tô preservando uma coisa aqui, tô fazendo com mais calma, tô fazendo no mínimo, porque eu sei que eu quero fazer por mais tempo. E eu já sei, eu já me conheço, já sei que quando chega lá pelo dia 10, bate o desânimo e eu vou começar a falar assim, ai, pra que fazer isso? Então eu tô poupando a minha energia e pensando que é uma corrida longa mesmo e indo aos pouquinhos fazer isso. E eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa pensar sobre todos esses hábitos que a gente criou no início de 2021, que a gente tentou construir, falhou, enfim. Que é pensar que é uma corrida longa. E às vezes vale mais a pena poupar seu tempo, poupar sua energia, na verdade, né? E ir devagarinho pensando que isso é pra ser construído do que queimar largada oficialmente fazendo loucuras. É bem aquela coisa da corrida mesmo, que eles falam que quando é uma corrida pequena, a pessoa tem que treinar muito correr rápido. E quando é uma corrida longa, ela tem que treinar resistência pra correr mais tempo, que isso que faz a diferença na corrida. Dados aí, atleta. De repente virei atleta. E outra coisa que eu acho muito legal no que você falou é como você tá experimentando. Porque eu acho que início do ano é uma época que tá todo mundo fazendo hábito. Todo mundo resolveu vai mudar a vida. E aí a gente vai pegando a ideia de outra pessoa. Alguém fala assim, eu vou começar a fazer exercício físico. Você fala que ótimo, vou também. Exatamente. Você fala, vou? Eu também vou. E aí você vai e fala assim, gente, eu odeio academia. Mas por algum motivo você acha que não vai ser esse ano que você vai odiar a academia. Você chega lá, no segundo dia você já fala, eu odeio esse lugar. Eu não aguento mais. E aí você começa a se sentir frustrado de novo porque você pegou um hábito que não é seu. Você pegou um hábito que era de outra pessoa. Mas como é uma energia que tá todo mundo falando que vai mudar a vida e vai viver uma vida melhor e mais sei lá o quê, você entra nessa onda. E você não para pra analisar se isso faz sentido com você. Então eu acho também que nesse primeiro início de ano, tem muitos hábitos que vão ficando pra trás, que a gente vai se sentindo que a gente tá falhando com eles, mas porque a gente não quis levar eles pra frente. Só que a gente não entendeu o que a gente não quis. A gente acha que foi uma preguiça, uma outra coisa, mas você simplesmente não queria. E aí isso também gera essa frustração. Eu acho que o momento da virada do ano, ele é quase irracional, né? A gente entra num mood assim de, meu Deus, a minha vida precisa ser diferente. Farei tudo o que for possível pra que ela seja diferente. E às vezes a gente para de pensar de novo nesse ponto do que faz sentido pra mim. Quase acho que a gente não devia traçar hábito nessa época, não devia traçar meta nessa época, porque é muito isso. A gente pega tudo que tá acontecendo em volta como esponjinha e fala, nossa, essa ideia é muito boa, aquilo ali é muito bom, vou fazer tudo. E aí a prática você faz um dia uma coisa, outro dia outra coisa, aí outro dia a primeira coisa, outro dia nenhuma delas. E isso cria uma inconstância, né? E não cria hábito nenhum, porque pra hábito você precisa ter frequência. Mas cria uma grande frustração. Então, no final das contas, essa energia de virada, de vou mudar minha vida, ela historicamente só tem frustrado as pessoas. Exatamente. Porque bom, vou falar por mim aqui, apenas a minha própria individualidade. Eu não conheço ninguém que tenha decidido mudar uma coisa na virada do ano e que tenha de fato mudado. Conheço muitas pessoas que decidiram mudar coisas e mudaram, mas nenhuma delas, das que eu conheço, foi nessa virada do ano. Talvez exatamente por esse fator eufórico que existe no final do ano, de que você precisa estar pensando em mudar a sua vida. E as pessoas te convidam pra mudar a sua vida junto com elas, às vezes. Fala assim, vamos, amigo, nós dois, vamos fazer tal coisa. Você fala assim, sim! E depois você pensa, não. E outra coisa que eu acho também é que tem muita coisa de... Eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu fico travada no início do ano. Que é tanta coisa acontecendo que eu não consigo pensar tanto. É isso, eu tenho 2 janelas de energia de final do ano e nenhuma delas é no início do ano mesmo. Porque eu fico travada de ver todo mundo fazendo hábitos e eu quero isso, eu não quero isso, será que eu... Mas eu queria isso há uns anos atrás e eu pensava, não, mas gente, agora eu não quero. Então eu fico passando muito tempo nisso de me sentir, tentando descobrir o que eu quero. E antes eu sentia que era uma falta de não saber o que eu queria mesmo, sabe? De falar assim, nossa, estou começando o ano sem nenhuma meta, nenhum hábito, nenhuma coisa desse tipo. E agora eu percebi que eu preciso de um tempo pra construir isso dentro de mim, pra falar, não, o que realmente se alinha com o que eu tô querendo construir pro meu ano hoje.
Então eu levo um tempinho. E aí antes eu ficava assim, muito preocupada. Eu falava, gente, todo mundo já começou os hábitos, já estão falhando, já estão acertando. E eu tô aqui sem nem saber o que é. E é isso, eu acho que você tem que respeitar seu tempo. Às vezes não é pra você mesmo começar no ano novo e a gente se forçar só piora as coisas. Acho que a gente pode concordar que a gente tá falando basicamente aqui da diferença entre você fazer uma coisa pensando, fazer uma coisa honestamente, entendendo quais são as consequências daquelas coisas, o que faz sentido pra você, analisando a sua rotina, realmente pensando num planejamento realista e fazer uma coisa no fogo da paixão do momento, com a expectativa de que, por favor, dê certo dessa vez. Exatamente. E é aquilo que você falou. Tem muito uma mentira aí de que quando você estiver fazendo no momento mais louco que sua energia tá indo pra tudo quanto é lado, vai ser melhor. Não significa. Não quer dizer nada disso. A intensidade não quer dizer sobre o sucesso ou não de um hábito. Exatamente. Eu acho que, especialmente, eu diria que isso é quase pra tudo. Tô meio exagerada hoje, né? Intensa. Eu diria que isso é quase pra tudo. Que, tipo, essa energia... Quando a gente sente essa energia, assim, avassaladora, meu Deus. No geral, ela não é muito construtiva. Ela é sempre espalhada, assim, meio maluca. Eu acho, em mim, pelo menos, eu acho que quando vem uma energia meio quase obsessiva, que eu falo, meu Deus, é isso. Eu sinto meio que é um ego gritando, falando, vamos mudar, a gente vai ser muito, muito bom esse ano. E aí depois eu paro e falo, gente, o que eu... Sabe quando você tem um leve surto e você fala, o quê? Isso é a história de todo mundo que já decidiu arrumar um guarda-roupa no final de semana. Exatamente. Que você fala, dessa vez vai. Aí você tira a primeira roupa, você fala, ai meu Deus. Não, você pega o pique e tira tudo do lugar. Quando você acaba de tirar tudo do lugar, você olha pro guarda-roupa e fala, fudeu, eu não tenho um pingo de energia pra fazer mais nada. Eu não sei o melhor jeito de arrumar guarda-roupa, acho que é quando você não tiver com tanta vontade. Você começa sem vontade e termina sem vontade. Fala, é isso, arrumei, mas sem ter um pique de achar que você vai ser mais rápido do que realmente é, ou vai ser mais divertido do que realmente é. Porque eu odeio arrumar guarda-roupa, então nunca é divertido. Bom, fora a palavra pessimista da Sucena pra qualquer pessoa que quiser arrumar um guarda-roupa. Não, o que eu tô falando é que você tem que arrumar. Pode arrumar seu guarda-roupa. Mas não vá com a expectativa de que vai ser tão divertido. Se você for falando assim... Eu acho que pra algumas pessoas é divertido. Não, pra algumas sim. Mas pra quem não gosta, não vai ser. Oi, amigas que não gostam de arrumar guarda-roupa. Não muda muita coisa. Toda vez é a mesma coisa. Pra mim, arrumar meu guarda-roupa é sempre a mesma experiência. Então, mas aí é isso. Eu não sei como é que seria uma ideia boa de arrumar o guarda-roupa. Mas eu sei que talvez uma coisa mais parecida com encarar os fatos de preciso arrumar esta gaveta. Vou arrumar esta gaveta. Agora eu vou arrumar esta gaveta. Talvez seja um jeito melhor do que fazer essa loucura de pegar, tirar tudo de lá e falar agora vou arrumar tudo. E perder energia. E eu acho que arrumar o guarda-roupa é uma metáfora perfeita pro início do ano. É bem essa sensação. Você pega um monte de meta, pega um monte de treino, não sei o que, tira tudo do lugar, resolve que tudo vai mudar. E aí quando você já bagunçou tudo, já tá completamente perdida, você olha pra aquela bagunça e fala, tá, sou eu que tenho que voltar com tudo pro lugar, né? Eu acho também que arrumar o guarda-roupa me lembrou outra metáfora. É metáfora? Isso? Talvez. Me lembrou o quê? Que é a mesma coisa que a gente faz com uma tarefa grande. Arrumar o guarda-roupa é uma tarefa grande, por exemplo. Exato. No caso, não só por exemplo. É uma tarefa grande. E aí a gente coloca como se a gente escrevesse no nosso planner assim, arrumar o guarda-roupa. Ou escrever, mudar todos os meus hábitos do nada. E aí você não coloca arrumar uma gaveta. Então você arruma uma gaveta e você acha que você não arrumou o guarda-roupa. Entendeu? Você tá longe ainda. Se você colocasse assim, arrumar a gaveta 1, fazer o primeiro hábito, talvez você tivesse uma resposta mais positiva. Provavelmente você teria uma resposta mais positiva por ser uma coisa que você vai estar sentindo que você está cumprindo, por ser uma coisa mais organizada, menos essa energia caótica para todo lado. Então é isso. E faz todo sentido. E isso é uma coisa que acontece quando eu falo sobre faça um hábito de cada vez. Inclusive, se eu nunca falei, toma aí a dica de hoje. Faça um hábito de cada vez. Não inventa de fazer 50, não inventa de fazer 4, não inventa de fazer 2. Faça um hábito de cada vez. Quando eu falo isso, as pessoas normalmente ficam tipo... Mas aí eu vou levar muito tempo pra fazer tudo. O próximo hábito eu só vou conseguir concretizar com 84 anos, é isto? É isso. Ou então fala assim... Nossa, mas eu tava muito empolgada pra fazer tudo. E aí eu queria que se você agora, que tá querendo criar 5 hábitos agora, nesse momento, olhasse para você mesmo e pensasse assim... Você já tentou fazer isso antes? Criar 5 hábitos ao mesmo tempo? Eu acho que a resposta é sim. Deu certo? Você criou 5? Não. Eu tenho quase certeza que você não criou 5. Talvez você tenha criado 1 e
muito provavelmente você não criou nenhum. Então, assim, esse jeito não funciona. É muita coisa pra cabeça. É muita loucura. A gente precisa, de novo, pensar que é uma maratona. Então, eu vou criar um hábito. Ai, vai levar 3 meses pra criar um hábito. Eu vou ficar 3 meses dedicando só nesse hábito. Sim, porque você tá dedicando a uma coisa exatamente que o forte dela, a parte importante dela é a frequência. Então, se você tem 8 coisas que você precisa fazer, que o mais importante é a frequência, acabou, né? Não tem mais nada, você não tem que fazer mais nada no seu dia. Então, só construir hábito. Só construir hábito. Então, assim, vai um de cada vez, porque aí você tem tempo também. Porque às vezes a gente olha todos aqueles hábitos da virada do ano e quer enfiar todos eles no nosso dia, a gente não sabe nem onde que cada um fica melhor. Você tenta colocar um num lugar, aí percebe que, não, fazer academia antes de dormir tá me deixando muito ligada, tem insônia. Só que se você tá fazendo 5, você não sabe nem o que tá te dando insônia. Porque você tá também lendo no Kindle antes de dormir e tá escrevendo um artigo por dia aí. Nossa! E é cansativo. No final você tá se sentindo cansado. E a gente criou essa ideia também de que você querer muito uma coisa, se sentir muito motivada pra ela, é o suficiente. Essa coisa de como como ninguém te ensinou de organização, a gente não aprende isso em lugar nenhum. A gente construiu essa ideia de que tudo basta na gente. Eu não preciso de técnicas, eu não preciso de coisas, eu não preciso de nada. Só basta a minha força de vontade. Mentira pura. Só uma mentira, exatamente. E no final você fica assim, o que faltou foi a minha força de vontade. Não foi um planejamento. Foi se observar e falar assim, gente, esse hábito aqui, eu sei lá se esse é o horário pra ele, sei lá se eu vou fazer 5. Repensar, porque eu acho que talvez muita gente que esteja aqui hoje nem tenha parado pra observar que todas as outras vezes o que deu errado foi que eram 5 juntos. Sim. Então, tipo, é a primeira vez que você tá sequer pensando sobre isso pra falar assim, deu Nossa, certo e é deu verdade, errado. Então, eu acho que é uma coisa que também não falo pra não experimentar. Se quer testar 5, vai lá e testa 5. Mas sabendo dessa vez que se der errado, não é porque faltou de você. É porque faltou uma estrutura mesmo. Faltou toda uma estrutura de hábito que você simplesmente não experimentou dessa vez, não conhece. Então, assim, também tirar um pouco dessa culpa. Porque o que vem junto, volta naquele episódio da culpa. Vem junto que você falha em um hábito e de repente seu ano acabou, de repente você não consegue fazer nada e de repente várias outras coisas, sabe? E eu acho que a gente precisa, né, olhar pra isso com carinho e pensar que a gente se culpa o tempo todo por não fazer os hábitos, por não conseguir levar 5 hábitos, por desistir no meio do caminho, por todas as coisas, mas a gente nunca olha pra isso, nunca é forte, gente, tô muito intensa. A gente raramente olha pra isso. Tudo que for nunca ou sempre considera como raramente, quase nunca, quase sempre. Isso. A gente não olha pra isso pensando assim, qual que é a minha responsabilidade nisso? O que aconteceu, sabe? Deixa eu ver mesmo. Deixa eu tirar o chapéuzinho da culpa que eu já pus em mim, que já decidi que vai ser minha culpa, e deixa eu olhar em volta. Será que era o horário? Será que era o jeito que eu tava fazendo? Será que eu não gosto desse hábito? E aí não tem culpa nenhuma de desistir do hábito. Desista do hábito que você não gosta. Será que ele não faz sentido fazer no lugar que eu tô fazendo, do jeito que eu tô fazendo, com as pessoas que eu tô fazendo? Não, a gente imediatamente fala, ou não é pra mim, ou isso é minha culpa mesmo, enfim. Então eu acho que falta esse olhar de investigar pra conseguir na próxima vez. A gente e outras pessoas também, né? Se você pensar numa sociedade que fica todo mundo pilhado no começo do ano, tem muita dessa coisa de você prometer na festa de ano novo, prometer com todos os seus amigos e falar, esse ano vai ser o ano que eu vou fazer tal coisa. E aí você não faz, seus amigos começam a falar assim, fulano fala que vai fazer tal coisa. Isso também é uma coisa, vamos pensar aí como sociedade doida no final do ano, que acontece. Você também vai ter que aprender a se distanciar disso e falar, gente, não deu pra fazer tal coisa porque eu simplesmente não queria, simplesmente não conhecia como estruturar isso, então não deu pra fazer. E também parar de cobrar as outras pessoas delas manterem um hábito que elas criaram no início do ano e que talvez não faça mais sentido pra elas. Isso. E que não conseguir não tem problema, gente. A gente pretende viver um bom tempo. Tenta de novo amanhã, tenta de novo daqui a um ano. A gente vai não conseguir muitas coisas e conseguir muitas coisas. É tudo uma grande experimentação. Pega essa vez que você não conseguiu e pensa o que não me fez conseguir. E na próxima você não repete isso e tá ótimo. É isso, porque senão a gente fica naquela coisa assim, uma coisa boba, mas que fala assim, o que é burro, né? Burro não é, sei lá como é que é esse negócio.
cometer... Ai, nossa, nós não sabemos a frase. Bom, é uma coisa do tipo assim, burrice é fazer a mesma coisa sempre e esperar resultado diferente. E aí, o que acontece? Eu sei lá o que é burrice, tá, gente? Eu nem acho que existe, mas enfim. É uma coisa meio disso. Por exemplo, eu fui na academia 1000 vezes ao longo da minha vida. Todas as vezes eu fazia exatamente igual. Exatamente igual. Exatamente igual. Na última vez, pós-pandemia, que eu tentei ir pra academia, que tava dando certo. Não. Pré-pandemia. Ai, gatilho. Na última vez, pré-pandemia. Já tem quase um ano. Que eu fui e tava dando certo. Antes de ir, eu pensei assim, quais foram todos os motivos que já me fizeram desistir de uma atividade física? Todos. O que me faz desistir? Eu não gosto de ter que andar, eu não gosto de ter horário marcado, eu não gosto quando a pessoa que é instrutora atende mal, fica com preguiça de te mostrar o exercício, eu não gosto de ter que fazer coisa em grupo, enfim, eu listei tudo. E aí eu peguei uma opção, assim, uma academia que era debaixo da minha casa, com um instrutor que era amigo da minha mãe, e não sei o que, pra conseguir driblar o máximo desses problemas possíveis. Claro que eu cheguei nos problemas que não tinham soluções também. Tipo assim, eu não gosto de fazer exercício físico. Percebo. Esse é um problema que é grave. Mas eu entendo que exercício físico é uma coisa importante. Então eu falei, ok, essa parte não tem como resolver, eu vou ter que ir com esse problema mesmo. Mas tentei resolver o máximo de coisas em volta pra funcionar dessa vez. E foi a vez que chegou mais perto de funcionar. Então eu acho assim, que quando você tenta um hábito por vez, e você tá prestando atenção no hábito, e você percebeu que você não conseguiu, investiga um bocadinho, dá uma olhada em volta, vê o que é que pode ser feito aquilo, pra quando você for tentar de novo, que não precisa ser naquela hora, não precisa ser naquele ano, mas pra quando você for tentar de novo, você conseguir tentar, ter uma chance de acertar. Eu acho isso uma coisa, você falou uma coisa aí que eu acho a coisa mais legal e a coisa mais doida do mundo, que é uma percepção que eu tenho, comecei a ter esse ano, ano passado, né, que a gente já mudou de ano, que é sobre como a gente é responsável por muita coisa que acontece na cabeça da gente. A gente acha que vai ser isso, chegar na academia e de repente os problemas antigos acabaram. E na verdade não, você mesma tem que ir lá e preparar eles e falar assim, quando eu do futuro passar por esses problemas, eles vão estar resolvidos. Mas você no presente tem que tomar uma atitude consciente de resolver esses problemas, porque eles não se resolvem sozinhos. Então você tem que preparar esse terreno. É bem aquela coisa que você fala da cartolina, como é que é? É do menino e a cartolina no final de semana? Que a vida é um enorme... Acho que eu já até falei isso no podcast. Que a vida é um enorme... aquele menino que chega pra mãe e fala, mãe, eu preciso de uma cartolina. E aí é domingo à noite, ele precisa da cartolina pra segunda. E aí que a gente é a cartolina, a gente é a mãe, a gente é o menino, a gente é a professora frustrada, esperando a cartolina que não vai chegar. E é bem isso, a gente é a pessoa que vai se incentivar, a gente é quem vai descobrir o problema, a gente é quem vai resolver o problema, a gente é quem vai passar por outros problemas. Então a gente tem que tomar responsabilidade sobre isso, de começar a realmente analisar esses problemas e as soluções que você tem pra eles, pra você realmente conseguir, porque não vai se resolver. Alguns problemas, como não gostar de um profissional que não vai te explicar com boa vontade, não vai ser resolvido magicamente. Você vai ter que olhar e falar, meu problema é esse. Onde eu encontro um profissional que não tem esse problema. Ou como que eu consigo lidar com isso melhor. Lidar com esse problema. Não existe esse profissional, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar decisões conscientes sobre isso. E geralmente a gente deixa meio... Vou chegar lá, vou descobrir, e aí você não sabe meio que te incomoda, então você fica... sei lá o que tá acontecendo, é um sentimento esquisito. E assim, o que eu queria falar oficialmente pra todo mundo nesse podcast, pra você que tá aí me ouvindo, independente do dia que você tá me ouvindo, mas especialmente pra quem estiver ouvindo aí agora, de finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, tá tudo bem. Se deu tudo errado até agora, se você não conseguiu começar, se faltou força pra fazer hábitos, se os hábitos deram errado, tá tudo bem. Respira fundo, dá uma olhada aí nos seus hábitos, vê o que dá pra mudar, o que faz sentido manter, o que faz sentido tirar e deixar pra outra hora, tá tudo bem. Você pode deixar um hábito que você achou que fosse começar em janeiro pra começar em agosto, não tem problema. E até porque a maior parte das pessoas às vezes tem o final do ano como uma época muito turbulenta e do nada você tem que resolver coisas e construir coisas novas. Então também respeitar que talvez não seja o momento agora. Eu acho que
você pode virar seu ano a hora que você quiser. Você pode fazer seu próprio momento de preparação. Aqui falando por mim, né? Eu não consegui fazer as coisas que eu queria fazer no início do ano também. Em janeiro, dia 1º, eu não comecei com os hábitos que eu queria ter começado. As coisas não estavam organizadas do jeito que eu queria que elas estivessem organizadas. O final de ano na Flor de Mim foi uma loucura linda, maravilhosa, apaixonante, que eu não podia estar mais grata. Mais uma loucura. Não deixa de ser uma loucura. E o começo do ano ainda é um pouco uma loucura. Exatamente. Porque é aquela sensação assim, ó. Sabe quando você sai pra viajar e aí você arruma a sua casa? Delícia. E aí quando você volta de viagem, sua casa tá arrumada. E aí você fica tipo, ai, nossa, obrigada Yasmin do passado que tomou essa decisão e que arrumou a casa. É mais ou menos isso. Quando a gente tá no turbilhão de final de ano, que normalmente todo mundo que tá no turbilhão de final de ano tá com a energia lá em cima, porque é o que exige. Você precisa estar com a energia lá em cima pra aguentar. Mas também, ao mesmo tempo, querendo acabar, querendo... É aquela coisa que você fala assim, é até ali só, então vamos. Então vamos correr até lá, mas Mas aí, quando chegar lá, a gente senta no chão. Então, ninguém tem energia pra realmente preparar, né? Ninguém de novo, mas... Raramente a gente tem energia pra realmente preparar e pensar assim, como é que eu vou deixar essa casa pra eu que vou estar voltando de férias? Como é que eu vou deixar minha vida pra eu que vou estar voltando do final do ano? Mesmo quando a gente se planeja pra isso, que ajuda pra caramba, normalmente não é o suficiente. Às vezes a gente precisa de ajustes, todo planejamento precisa de ajustes, e esse é mais um caso. Então, eu senti isso em janeiro, e agora, no dia 26, eu tô chegando no lugar que eu queria estar no dia 1º, de tipo, tá com tudo mais ou menos organizado, tá conseguindo já fluir melhor. Não ter a visão mais tão nublada, entender quais são meus objetivos, o que eu quero fazer esse ano. E eu quero te falar que tá tudo bem, você pode fazer isso também. Então, se você ainda hoje, dia 26, não tá sentindo isso, você pode começar hoje. Você pode, mesmo que não seja dia 26, tá? Pra quem tá assistindo muito no futuro. Você pode começar hoje, você pode decidir aí. Hoje é uma sexta-feira 13, começa um hábito. Você tem o direito de começar um hábito até na sexta-feira 13. Você é capaz de fazer isso. Então, você pode simplesmente começar a registrar as coisas que você sente necessidade de registrar. Esse é um ótimo primeiro passo, se você quer saber. Se você tá completamente perdida, começa anotando as coisas que estão passando na sua cabeça, anotando seus pensamentos, que a gente vai conseguindo se analisar melhor e começar a puxar um fio pra ir entendendo as coisas e desembolando toda essa confusão, entender onde cada coisa entra, o que você quer fazer. Nunca é tarde pra fazer isso, e em nome disso eu quero desejar a você um feliz ano novo. Hoje, ano novo. Independente do dia que seja, acabou de virar o ano. Viramos aí o ano. A hora que você decidir também é essa virada do ano pessoal. E é isso que importa mesmo. Todo o resto é invenção. O que importa é quando você se sente pronta pra dar espaço, pra fazer essas coisas por você. E se sente feliz também. Então, sem pressão, deixa só quando você tá sentindo aquela energiazinha boa, assim, de acordar feliz, falar, que dia bom de ser vivido. Não, uau, minha vida vai mudar. Não, só que dia bom. Esse é o melhor dia pra você fazer qualquer mudança, dar uma olhada pra isso e aos pouquinhos. Se tem uma coisa que eu quero bater na tecla nesse 2021, com essas Flor de Minas todas, é ir aos poucos. Começa com uma meta, começa com um hábito, começa com uma coisa que você quer observar. Não tenta mudar a sua vida toda de um dia pro outro, não funciona assim. Na verdade, a única utilidade que isso tem é deixar a gente mais frustrado e mais longe de tentar de novo e ser bem sucedido. Então, assim, vai com calma. A gente tá querendo construir coisas aqui que vão durar pra sempre. Uma semana, um mês, 3 meses, na grande ideia da sua vida inteira, um mês inteiro vai ser esquecido da sua cabeça. Não vai fazer diferença se você levou um mês pra fazer nada disso. Então, vai com calma. É isso, vamos respeitar nosso tempo. Final do ano e início de ano, às vezes é um momento que desgasta muita gente emocionalmente, muito fisicamente, em vários cenários. Então, talvez não seja o momento pra você mudar a sua vida agora, mas isso não significa que você já perdeu a sua oportunidade única no ano de mudar a sua vida. Você pode mudar a sua vida sempre, você pode mudar seus hábitos sempre, você pode desistir de mudar tudo sempre. Então fica livre, segue aí o que tá sentindo realmente, porque vai fluir muito melhor se essa energia vier de dentro de você, se for realmente uma coisa que você tá querendo, uma coisa que você fala, finalmente isso aqui clicou na minha cabeça e faz sentido, não tem como eu fugir disso. Vai ser talvez uma questão de alimentação, por exemplo, pra mim. Às vezes dá um clique e eu falo, gente, eu preciso comer melhor porque eu preciso. E para de ser essa coisa de
porque falou que comer 3 maçãs vão te fazer ficar longe do médico pra sempre. E aí não vai ser isso. Isso é uma verdade, não deixa de ser uma verdade, né? Se for uma coisa científica, não quero trazer aqui fake news sobre maçã. Vamos aí se colocar uma coisa. Pode ser uma verdade, mas pode ser. Não é porque uma coisa é uma verdade que ela faz sentido pra você ainda. Às vezes ela vai fazer sentido depois. E aí você faz quando ela fizer sentido. Quando você sentir que realmente é uma coisa que você se importa agora. E aí, em nome de toda essa coisa que a gente acabou de falar, esse vai ser o último episódio da primeira temporada. E a gente vai começar uma temporada nova, só pra chamar de temporada nova, só pra falar que o nosso último episódio foi em janeiro de 2021. Fechando o ano. Fechando o ano aqui em janeiro de 2021. Então a gente vai começar uma nova temporada que muda o quê? Nada. É só porque eu acho chique As mesmas pessoas falando sobre os mesmos temas. assuntos. Mas aí a gente começa de novo no nosso próximo encontro, que é daqui a 15 dias. Porque a gente posta podcast de 15 em 15 dias. Recapitulando o cronograma do canal, é um podcast, um vlog. Um podcast, um vlog. E se você gostou desse podcast, achou que as coisas que a gente falou aqui fez sentido, quer compartilhar uma coisa, quer compartilhar que você talvez seja uma pessoa que mudou sua vida no final do ano, isso! Vamos comentar. Aqui no Spotify não tem como comentar, mas no YouTube tem o podcast também e você pode comentar lá. A gente lê, a gente responde, é sempre bem legal conversar com vocês lá. É isso, muito obrigada mais uma vez por encontrar a gente. Com pequeno hiatos, mas que é isso, a gente foi... Final de ano é complicado. E foi ótimo. Exatamente. E é isso, a gente se encontra de novo na semana que vem, em outro formato. E é isso. Beijo, gente. Tchau. Tchau.